os cortes estão populares na internet, né? Esse formato de conteúdo que retira um pedaço pequeno de uma peça de conteúdo mais longa para fazer com que você se atraia para o conteúdo original e também para fazer com que as plataformas tenham aí uma empreitada mais lucrativa por ter dois canais aí que fazem você acessá-los a partir do mesmo conteúdo. Isso é uma ideia muito legal que os podcasts aí, ou os ditos podcasts estão encabeçando. Eu digo ditos podcasts não porque eu tenho alguma coisa contra essas plataformas, esses programas, esse formato, só porque eu sou purista demais mesmo e acho que podcast é uma coisa de áudio. Mas, enfim, neologismo chegou, a gente tem que adotar e não fingir que ele não existe, né? Então, mas o que eu quero frisar para vocês aqui é que esse tipo de hábito de consumo denota uma coisa que já é antiga, né? Da gente ter essa mania de consumir pequenas fatias de conteúdo e achar que a gente está satisfeito, né? Nos dar por satisfeitos em relação ao conteúdo como um todo. Isso é muito perigoso, principalmente para as lideranças de pequenas empresas que precisam tanto ficar atualizadas dentro do mercado que se atualiza muito rápido, né? Tem muitos paradigmas novos, muitos hábitos de consumo, muitas plataformas novas chegando, muitas formas de ver diferente do próprio mercado se enxergar. E isso exige um preparo de conhecimento. A gente tem frisado bastante aqui, não só nos vídeos que a gente coloca no canal, quanto as aulas que dou fora daqui, que investir em conhecimento é um investimento muito seguro para fazer nessa época tão conturbada e rápida. A pandemia, e geralmente se cita a pandemia nessa questão da aceleração digital, né? Mas essa aceleração digital veio para ficar e ela já estava aqui, de certa forma, antes da pandemia, né? Isso não vai mudar, só tende a ficar mais rápido. Eu não digo piorar, porque não tem como a gente dizer que vai piorar se sempre vai ter alguém e vai haver pessoas que estão preparadas para esse tipo de cenário e vão melhorar com ele. Né? É o que eu quero que, de repente, você faça. Quem está me assistindo aí do outro lado, os nossos clientes de consultoria, os pequenos, médios empresários, os empreendedores individuais, as pessoas que estão se preparando para empreender, precisam dessa competência. A competência de não se contentar com cortes. Né? Estude, de fato, consuma o que você precisa consumir. Essa é outra questão. Né? Às vezes a gente não consegue entender ou listar o que a gente precisa consumir justamente por essa multidão de conteúdos que estão sendo gerados e de bons conteúdos que estão sendo gerados. Né? E eu estou falando de livros mesmo, estou falando de obras, de pessoas que param para pensar em soluções e escrever essas soluções e sistematizar essas soluções em obras para que a gente consiga se equipar com esse tipo de conhecimento. Ler blogs, ver vídeos, ver cortes de vídeos é um complemento muito bom, é um hábito excelente para a gente às vezes descobrir o que é que está surgindo na ponta. Geralmente os assuntos mais novos são discutidos nessas plataformas mais rápidas, né? Mas é muito importante a gente ter esse hábito da leitura. Eu quero frisar isso para você. Não só porque sou professor e geralmente esse é o discurso muito recorrente em sala de aula para alunos, mas quem está no mercado hoje, quem está atuando no mercado hoje, precisa ter essa atitude de alunos mesmo, de pessoas que se preocupam em estudar, em adquirir um conhecimento completo, né? Ou pelo menos mais robusto para aquilo que você precisa fazer. Não que você vá aprender todas as competências que a sua empresa vai precisar, mas enquanto liderança, e eu estou falando para as lideranças aqui, ou as futuras lideranças, você precisa ser o catalisador dessa cultura de investir em conhecimento. Como eu falei, às vezes é difícil a gente acompanhar, né? E dentro nossa página do Instagram, lá na bio, se você for lá no @metagestão, eu preparei para você um estante de livros. Chama Estante Metagestão, está lá no link da bio. E ali tem uma curadoria curta de livros em relação à gestão de marcas, a gestão em geral, a design, que você vai poder consumir ali como pontos de entrada. Então, aceita a minha sugestão se você tem essa disponibilidade.
Lá no link já tem os sublinks para você adquirir esses livros nas plataformas tanto digitais quanto físicas, na loja da Amazon, por exemplo. E aí você vai poder, de repente, dar uma organizada nessa sua trilha de aquisição de conhecimento. Cortes são muito bons, não se contente só com eles para fazer que a sua empresa crescer. Eles podem, se você tem esse hábito de consumir trechos curtos, você pode estar se enganando muitas vezes de fingir ou saber, pensar que sabe de algum assunto, e quando se depara com a situação em que você precisava usar aquele conteúdo, você nota que ele não é suficiente. Aí correr atrás dá um pouquinho mais de trabalho. O meu conselho é antecipe-se, né? Antecipe-se a essa situação que é inevitável para a gente. É isso aí, galera. Esse é o pensamento de hoje. Até a próxima.